Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro, foi uma data instituída pela ONU em 1992. Depois ali de uma década, que foi considerada a década da pessoa com deficiência, onde ela incentivou que os países formulassem políticas públicas, políticas sociais para a pessoa com deficiência, para a inclusão, para melhorar a acessibilidade, para combater o capacitismo, não só para combater, mas para fazer um chamado para a sociedade nessa luta anticapacitista. Bem, é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Alexandre Amaral, se você não me conhece. Seja bem-vindo, eu peço a sua inscrição, deixa o seu like aí. É muito importante para o canal ter as curtidas ali para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, faz sentido dentro da plataforma. E faz tempo que eu não faço um vídeo, faz um tempinho aí que eu fiquei um pouco ausente, mas voltando com esse conteúdo para a gente conversar um pouco sobre isso. E nós temos no Brasil o Dia Nacional de Luta, que é o dia 21 de setembro, e o Dia Internacional, sendo o dia 3 de dezembro, que é aí celebrado em todo o mundo, digamos assim. Poxa, o que a gente pode falar? Nós estamos vivendo uma fase, digamos, de inclusão. As pessoas com deficiência chamam, inclusive, as pessoas sem deficiência para fazer parte desse movimento de inclusão, de acessibilidade, entender esses assuntos para que a gente construa juntos uma cultura de acessibilidade, uma cultura anticapacitista. Porque ao longo de toda a história, nós tivemos muita disseminação de preconceito, muita discriminação e algumas fases muito difíceis para a pessoa com deficiência. Nós tivemos ali as fases de extermínio da pessoa com deficiência, de exclusão, segregação, de integração, e hoje a gente vive essa fase de inclusão. Então, porém, nessa fase a gente ainda vê os resquícios da exclusão, da segregação. Por exemplo, lá fazendo um breve histórico, olhando brevemente para o retrovisor da história e analisando alguns eventos, alguns momentos históricos, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, você tinha as crianças com deficiência que eram abandonadas no esgoto para morrerem, porque eram consideradas sem alma. E ali do século III até ali por volta da Idade Média, ali por perto da Reforma Protestante também, você tinha as pessoas com deficiência sendo consideradas hereges, demônios. Existia uma parte da sociedade que até considerava pessoas com deficiência intelectual ou mental como dignas de castigo para serem purificadas. Olha o absurdo. Aí, quando veio a Revolução Industrial, a ascensão do capitalismo, onde houve aquele movimento da saída dos feudos e ali a criação das cidades ao redor das fábricas, então você tem até ali digamos assim, um começo ali de política social, né? Um movimento um início de política social ali também, por causa das pessoas com deficiência, e ali ainda as pessoas eram consideradas um peso social.
eram consideradas improdutivas, porque as fábricas não eram preparadas para que essas pessoas pudessem trabalhar. E ali veio, já ali perto do século, mais no século XIX, já essas pessoas ainda eram excluídas porque surgiram os primeiros institutos para cegos, para surdos. Então as pessoas, acho que o primeiro hospital psiquiátrico na Europa surgiu ali também no século XIX, se eu não estou enganado. E essas pessoas, elas ainda eram excluídas socialmente. Ficavam em abrigos, em conventos, né, em albergues. Então existia uma exclusão muito grande ali. O extermínio da pessoa com deficiência tinha ficado lá atrás, mas ali ainda existia esse movimento de exclusão. E tinha as tribos indígenas também. Por exemplo, você tinha ah, alguns exemplos positivos, é óbvio. Uma tribo chamada, acho que é Tupinambá, que foi uma tribo brasileira, que ela cuidava das pessoas com deficiência, que vinham de acidentes ou feridas, e elas cuidavam das pessoas pelo tempo necessário, ou até pela vida toda. Você tinha, por exemplo, acho que uma tribo chamada Ashanti, que é da África, que ela achava que as crianças com deficiência eram aptas a darem conselhos e até resolver disputas. Mas também tinha os exemplos negativos. Tinha tribos na Bolívia que abandonavam suas crianças com deficiência na selva. Tinha os astecas que colocavam as pessoas com deficiência em espécies de jardins zoológicos para que as pessoas fossem ridicularizadas e humilhadas, como se fossem bichos. E outras tribos que também abandonavam suas crianças na mata para morrerem. Então, é uma trajetória de muita luta, de muita tristeza, mas ali no século XX, já com o avanço científico, as pessoas começaram a ser consideradas dignas e de terem seus direitos e seus deveres, as pessoas com deficiência. E dali tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tivemos ali os primeiros movimentos, até que em 92 houve essa instituição do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então foram vários movimentos, foram várias datas. Teve a Declaração de Salamanca também, em 1994, e fora os movimentos que tivemos dentro do país, que após a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 2006, o Brasil ele ratificou, ele promulgou o tratado aqui dentro do país. Em 2015 a gente teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então ali, mais recente, a gente já fala de avanços. Só que ainda a gente vê uma sociedade muito capacitista. A pessoa com deficiência sendo vista como anormal. E eu te pergunto, o que é o normal? Né? O que é o normal mediante a condição humana? Quem diz e quem dá a regra do que é normal e do que é anormal? Se você tem uma partida de futebol, você tem uma regra ali, e se algo sai dessa regra, você vai falar, isso é anormal dentro de uma partida de futebol. Se você tem uma lei da física que é quebrada, se você solta um objeto e ele sobe ao invés de cair, é uma questão anormal. Mas dentro da condição humana, o que é normal ou não? Quem define isso? E as pessoas aprenderam a ser preconceituosas, porque o preconceito ele é aprendido. E continuam reproduzindo isso até os dias de hoje. Então, às vezes, a pessoa, em vez de falar, olha, eu sou uma pessoa sem deficiência, ela fala, não, eu sou uma pessoa normal. Mas se a deficiência não fosse normal, ela não existiria dentro da natureza humana. Então, se a deficiência não fosse normal, não existiriam acidentes, não existiriam erros médicos,
não existiriam cruzamentos genéticos que fazem uma criança nascer com alguma deficiência. Estou falando no meu linguajar, não sou nenhum expert em biologia nem nada disso. Mas, então, a deficiência ela é uma característica da condição humana. Porque o capacitismo, ele é essa rede de crenças, de práticas e processos que meio que elege um determinado padrão de corpo como ideal, como perfeito, e tudo que foge desse padrão, ele discrimina. O capacitismo faz isso, ele marginaliza, ele exclui. Só que dentro desse grupo, dessa propriedade chamada condição humana, existe diversidade. Normal é o diferente. O normal é ser humano. E o ser humano, ele é distinto nas suas características. Cada um tem as suas especificidades, as suas particularidades, e cada corpo também. Cada corpo, cada mente. Então não existe um padrão de corpo, de mente, de funcionalidade ideal, perfeito. Isso é uma crença. E a gente precisa de, como sociedade, né, cessar com isso. Parar de reproduzir isso. É tratar a pessoa com deficiência, é não subestimar as aptidões dela, as habilidades, né, as competências. A pessoa com deficiência, se ela tem uma qualificação profissional, ela não tem que ser observada pela sua deficiência, e sim pelo seu profissionalismo, pelo que ela entrega ali naquele local, pelas suas capacidades. Então, quando você olha para uma pessoa com deficiência e acha que ela não é capaz só porque ela tem uma deficiência, isso é capacitismo. Quando você acha uma pessoa com deficiência estranha, já que isso faz parte da condição humana, né? É muito provável que, se você não tem uma deficiência, você conhece alguém ou tem alguém na família que tem, ou vai passar por uma deficiência. Porque a deficiência ou mobilidade reduzida, né, é a mesma coisa. Tipo, você vai precisar de uma sociedade que acolha você na sua deficiência, que acolha você na sua mobilidade reduzida. Então a gente precisa de falar sobre essa reforma sistêmica que a gente tem, um sistema ainda que não acolhe a pessoa, ele apenas ou segrega ou integra, né? Que integrar é o quê? A pessoa tem que se adaptar no jeito que o sistema é. Mas não, que a gente possa, como sociedade, pensar em como a gente elimina essas barreiras. Porque a deficiência, ela encontra-se nesta interação deste corpo meu com deficiência, né? Com um impedimento, que no meu caso é um impedimento sensorial, visual. A deficiência ela se encontra nesse impedimento e com a barreira. Então, quando esse meu corpo com um impedimento sensorial se depara com uma barreira na sociedade, é ali que se encontra a deficiência. Então, acolher a pessoa com deficiência é estar atento a essas questões e estar atento a acolher, a tornar o ambiente acessível, a, a repensar os tratamentos capacitistas. Não se usa mais pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais. Ninguém tem necessidades especiais. Nós temos necessidades específicas. Nós temos nossas especificidades. Eu tenho uma necessidade específica de comunicação, eu uso leitor de telas. A pessoa surda vai usar uma tecnologia assistiva que na verdade é a língua brasileira de sinais. Então assim, nós temos... eu nem sei se a Libras ela se enquadra como tecnologia assistiva, mas a audiodescrição, o leitor de telas, o braille, nós temos isso. São necessidades específicas. Não se fala mais o doente, o inválido,
o excepcional, são termos que ficaram para trás, porque o termo é pessoa com deficiência, PCD, porque antes de mais nada é uma pessoa. E pessoa, ela é, né, ela faz parte de um grupo onde existe a diversidade. Cada pessoa é diversa. Então, que você possa, né, se sentir convidado, né, que você se sinta parte disso para tornar a sociedade mais acessível, mais inclusiva, mais acolhedora e faça parte dessa luta anticapacitista. Tá bom, galera? Um abraço. Não esqueça do seu like não, tá? Deixa o seu like aí para fortalecer e a gente se vê num próximo vídeo aí. Valeu, deixa eu achar aqui o botão. Achei.